a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o Senhor, Ele usa a palavra coração, né, esse termo coração, mas é o centro da nossa vida, né? Ele usa esse termo porque são as nossas emoções. A gente sabe que não é o coração músculo, né? Mas é o nosso sentimento, é a vida que há em nós, é a vida. Quando fala o coração de fulano parou, então a gente sabe que a vida de fulano se esvaiu, não é isso? Se foi. Então, queridos, não é o coração músculo, é o coração vida. Então o Senhor está dizendo, guarda na tua vida, guarda no teu coração as minhas palavras para você não pecar contra mim. E outro momento, em Romanos 10, o verso 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crerdes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então ele diz, né, ele usa esse termo para falar com o homem, esse termo de coração, para falar com o homem, para direcionar o homem, para mover o homem a nós, né? Não é diferente. Então Deus, Ele tem usado esse termo, e Ele fala a respeito da igreja, que a noiva, ela não pode ser dividida, né? Não pode ter, né, dois sentimentos, dividida em dois corações, mas lá é um só Senhor, um só Deus e Pai, teneis um só Senhor, uma só fé, um só coração, ter um só coração, um só pulsar, amém, queridos? Então a gente vai lembrando de tudo esse que o Senhor tem nos alertado a respeito de guardar o coração, e é muito importante guardar o coração e pedir a Deus constantemente, né, que Ele nos ajude a selar o nosso coração ou blindar o nosso coração. Vocês sabem que tem carro blindado, né, tem vidro, janela blindada, e há um tempo atrás, né, o meu esposo, eu estava assim meio angustiada, né, e ele saindo para dos seus trabalhos lá nos Detrans da vida, né, e ele saindo já no portão, ele falou assim, blinda a tua alma. Blinda, mas não era o sentido de pegar um copo, né, e blindar, festejar. Não, no sentido de proteger. Blinda a tua alma. Blinda os teus sentimentos. Blinda o teu coração. E como fazemos isso? Somente em Deus, que conhece o nosso coração. Somente o Senhor da vida pode blindar o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Somente Ele pode blindar. É assim como o carro blindado, né? É claro que muitas vezes eles são alvejados, mas é difícil, né? Não é qualquer coisa que ataca ou que pode atingir um carro blindado. Não é qualquer coisa, não é qualquer arma, né? Tem que ter uma grande potência. Então, queridos, vamos blindar o nosso coração, né? Vamos blindar a nossa vida em Deus. João 10:10 diz que o ladrão, ele vem senão para matar, roubar e destruir, né? E será que nós conseguimos perceber o que Deus tem nos dado, o que nós temos guardado em nosso coração? Tudo que o Senhor já nos deu, será que nós vamos permitir, né, que esse ladrão roube aquilo que Deus já nos deu? Hoje pela manhã nós falamos, né, daquilo que nós já temos recebido. Se chegamos até aqui, vamos olhar para trás. Se chegamos até aqui, se não conseguimos ver o horizonte, o futuro, vamos pelo menos olhar para o passado e ver aquele que com mão forte, com braço estendido, nos fez chegar até aqui. Amém? Assim como o povo de Israel. E cada vitória do povo de Israel chegava um determinado momento que eles murmuravam, que eles ficavam inquietos, que eles esqueciam das bênçãos de Deus. E nós falamos, poxa vida, mas que povinho, hein? Que povo é esse? Mas e nós? E nós? Quantas vezes também esquecemos dos feitos do Senhor na nossa vida, de tudo, né, que cada um de vocês já passaram, e aí nós esquecemos de agradecer a Deus por chegarmos até aqui. Foi com mão forte, foi com braço estendido, foi o Senhor que fez chegar até aqui. Amém?
Mas eu quero dizer que existem pessoas, existem roubadores de coração. E até uma síndrome de roubador de coração. E há um homem na Bíblia, filho do rei Davi, Absalão. Ele foi um homem, né, que parecia que estava assim, defendendo, né, o que o seu irmão havia feito com a sua irmã. Então, por aí ele começa a fazer justiça, né, que seria uma coisa boa, mas não. Ele estava minando os corações, roubando os corações. Ele queria pessoas que estivessem com ele. Então, ele começou a atrair os serviçais do seu próprio pai. Ele começou a atrair, né, servos para que estivessem junto com ele para julgar aquela causa, né? Então, ele foi roubadores de coração. E aí a gente vai ver que várias atitudes, postura desse homem, que às vezes estão perto de nós e nós precisamos ficar apercebidos. Amém? Amém. Então, queridos, às vezes você pode ter aí um roubador de coração perto de você, né? E às vezes esses roubadores de coração minam, né? Minam relacionamentos de amigos, mina, né, casais que perdem aliança, se esquecem da aliança, relacionamentos roubadores dentro da igreja, pessoas que outrora amavam, pessoas que estavam junto, vou dizer assim, que davam seu sangue pela EVT, né? Mas aí com o tempo foi deixando de se minar, foi deixando de se levar, e aí vai deixando, né, que esses roubadores da alegria, do prazer, vai entrando, e aí o que falava-se bem, o que outrora era o fulgor, era aquele que estava junto, começa a disseminar, começa a estar nos bastidores como Absalão. Bem, lá em Mateus 13, 19, nos fala sobre a semeadura, né? Aquele que saiu semeando em vários lugares. E diz no verso 19 que a semente que foi lançada, vem aquele e arrebata ou rouba o que havia semeado no coração. Então, queridos, né, quando diz a respeito da semente aqui, aquilo que foi semeado no coração, nós possamos guardar tudo aquilo que já foi semeado no teu coração. Toda a esperança, né, toda a fé, toda a certeza e vida de Deus. Muitas vezes nós permitimos que o ladrão venha e arrebate e roube aquilo que foi semeado no teu coração. Muitas vezes já foi semeado há tanto tempo, né? E a semente fica lá meio que ressequida. Você pensa, não vai dar mais fruto, não vai sair nada daqui. Mas a semente está ali, foi lançada. Só basta arregar. E é o Senhor que rega. É o Senhor que manda a chuva temporã e seródia, aquela chuva fina, né, que molha e que faz brotar, que faz florescer, que faz verdejar. É esse aí que o Senhor faz. Amém? Será que nós temos guardado o nosso coração em direção a Deus para que ninguém rouba? Se nós temos guardado, aleluia, glória a Deus, é maravilhoso. Mas se nós não temos guardado, nós podemos ainda nos despertar para isso. Porque sabemos que as nossas atitudes provêm e nascem daquilo que nós pensamos, né? Por isso que tantas vezes já foi falado aqui, olha, a gente pode permitir que um pensamento mau passe pela nossa cabeça. A gente não pode permitir que ele perdure, não é isso? Que um pensamento venha e aí a gente pensou aquilo, não vou dar o dízimo, vou comprar alguma coisa para mim, né? Não vou na igreja hoje, vou fazer isso. A gente até conversando com as mulheres uns dias, a gente pensa às vezes em ficar em casa para adiantar o nosso dia, né? A gente quer adiantar, fazer algumas coisas, mas chega um período do culto, vai passando e a gente em casa, e chega o final do culto e a gente vê que não fez nada naquele tempo que nós queríamos, achávamos que íamos fazer grandes coisas e não fizemos. E às vezes a gente pensa, né, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas que a nossa mente realmente possa ser uma mente focada,
uma mente fixa e sigida em Deus. Amém? Não permitir que pensamentos venham nos roubar de Deus. Porque os pensamentos vêm e eles penetram, né? Aquilo que você ouve também entra e penetra o seu coração. Então, muitas vezes, o nosso coração fica minado, fica engodado, fica cheio. São roubadores daquilo que já está no teu coração. Amém, queridos? Então, esse homem, Absalão, está lá no 2 Samuel, são vários capítulos, do 13 a 18, fala a postura desse homem. E ele era um homem culto, não era um qualquer, ele era filho do rei. Ele era um homem culto, era um homem de beleza, né? Era um homem que tinha boas palavras, vamos dizer assim. Então, ele atraía, ele conquistava. Então, ele conquistou pessoas, né? Pela sua formosura, pela sua beleza. Ele conquistou homens para estar junto com ele. E não só isso, né? Ele, mais tarde, a gente vai ver aqui mais longe das suas posturas, e que ele mensurou, desejava o trono. E era um lugar que não pertencia a ele, porque ele era o terceiro da linhagem. Tinha 2 irmãos ainda na frente dele. Mas o engodo do coração, a ganância, ele maquinou, planejou matar seus irmãos. Né? Então, encheu o seu coração. Né? Roubou roubou não somente dele, mas também da vida dos seus irmãos. E lá em 2 Coríntios 2, o verso 11, fala que nós devemos vigiar o nosso coração para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Quando nós, então, temos o nosso coração blindado, a nossa mente fixa, não permitindo que pensamentos, né, penetrem, permaneçam muito tempo na nossa mente, né, decisões abruptas, né, decisões em momentos que não se devem tomar, então nós permitimos que Satanás alcance vantagem sobre nós. E é uma coisa que nós não queremos, amém? Né? Há muitas pessoas até antigas diziam, arreda de mim, Satanás. Né? E o próprio Senhor disse, né, a respeito de Pedro, quando ele diz, não é o Pedro que está falando. Então, queridos, que nós possamos estar atentos. Uma das coisas que, da característica de Absalão, é que ele tinha autoridade. Ele era filho do rei. Então, ele tinha autoridade. E, às vezes, nós estamos cercados de pessoas que têm autoridade, parece até que têm maturidade, mas só tem autoridade. E pensam que pode gerenciar muitas coisas e gerenciar até a sua própria vida. Né, como esse homem, Absalão, que estava tão perto, né, e promovendo tantas coisas que levou ao declínio. Nunca faça o seu próprio caminho, a sua própria rota, como fez Absalão. Ele decidiu trilhar um caminho que não era o correto. Ele decidiu lutar com as suas próprias forças. Ele decidiu lutar, né, chamar homens, arregimentar homens, e tramou, vamos dizer assim, como se diz? Uma conspiração? Quase que isso, né? Mas fez realmente uma armadilha para o seu irmão. Né? E aí seu irmão foi morto, e a resposta que chegou até o rei Davi é que todos os seus filhos estavam mortos. Mas chegou um e disse, não, Davi, não foi todos os seus filhos que morreram, apenas um, apenas Amon morreu. Né? E depois realmente chegaram os outros filhos de Davi, e aí choraram pela morte de Amon, mas o desejo, né, de promover o mal, e com tanto dano, com tanta maldade que ele estava promovendo, não tinha outra saída senão fugir, senão se esconder. Né? Quando Adão e Eva, né, cometeram o distanciamento de Deus, pecaram contra Deus, a primeira coisa que eles fizeram foi esconder. E as coisas erradas fazem com que nós nos escondamos. Mas Deus, Ele está sempre procurando, querendo nos achar. Então, lá em Ezequiel nos fala sobre isso. Cuidado,
Porque o ladrão do coração, que é o nosso adversário, ele não está lá fora como muitas vezes é pintado, de chifre, com tridente. Não, é com fala macia, né? Com boas palavras, né? Com carisma, como Absalão. É com carisma, é com proximidade. Quem traiu a Jesus não foi, né? Não foi os soldados, não foi o povo que traiu Jesus, era quem estava perto. Era aquele que comia com ele, aquele que metia a mão com ele no prato. É a proximidade, é na proximidade que há a traição. Não é aquele que já é mau, já está distante. É proximidade. Amém, queridos? Então vamos ficar esperto quanto a essa proximidade que nós temos. Ser ladrão de coração, muitas vezes, é trabalhar nos bastidores, como eu disse, né, a respeito da própria igreja. São pessoas que disseminam, pessoas que fomentam, pessoas que fazem, né, a separação. Então, muitas vezes, nós precisamos ficar atentos quanto a esses roubadores de fé, de esperança. Amém? Uma das coisas que faz o roubador de coração, como Davi, como Absalão, ele competiu com o próprio pai. Ele era um competidor, ele desejava o trono, ele desejava mais. E por isso ele era ganancioso, né, faccioso. Então nós precisamos vigiar com a nossa mente, com o nosso coração. Ele planta a desonra. Ele, né, tem a sua face transfigurada. E nós precisamos vigiar, porque é fácil sermos traídos, né? Então ele decidiu caminhar com seus próprios caminhos, decidir a sua própria vida, a sua própria rota. Amém? Então, Absalão, ele caminhou sem submissão. E que nós possamos ter em mente isso. Nós não podemos caminhar sem submissão. Nós temos uma regência, temos uma autoridade espiritual, temos o Senhor das nossas vidas. Não tem como nós andarmos querendo fazer os nossos caminhos. Os caminhos, os planos, os sonhos de Deus são mais elevados que os nossos. Nós sonhamos coisas maravilhosas a nosso respeito, mas o de Deus é mais elevado. E nós cantamos aqui, eu não sei se foi o primeiro ou o segundo hino, te dou o meu coração, todo o meu ser. Nós cantamos esse hino aqui, não foi? Para ti eu quero viver. Nós já entregamos o nosso coração para Deus. Te dou o meu coração, todo o meu ser. Todo o meu ser. Todas as minhas ações, toda a minha emoção, toda a minha força, todo o meu vigor. Quando diz lá em Provérbios, a respeito do jovem, provérbio eclesiástico, né? Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, no dia da tua força, na tua, né? Quando você tem ainda fulgor, agilidade, né? Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Então nós precisamos, a cada dia, entregar ao Senhor todo o nosso ser, ainda que esteja fraco, né? Ainda que esteja abatido, mas é todo o nosso ser. Ele conhece e Ele deseja tratar. Então, esse homem, né? Ele foi o seu próprio mentor. Ele não procurou ninguém que pudesse ajudar. Hoje de manhã nós falamos aqui que Jesus, ele tinha amigos. E além de ter amigos, ele tinha o próprio Pai. Ele orava ao Senhor. E nós precisamos saber que nós precisamos ter onde nos apoiar. Amém? Onde estarmos atentos. Você não precisa competir com ninguém, porque a graça que há em você é suficiente. Amém, queridos? A graça de Deus sobre as nossas vidas é suficiente. Você não precisa provar nada para ninguém. É deixar que Deus haja. É deixar que Deus complete a sua vida e o seu prazer em nós. Ele era um homem vingativo, era um homem fugitivo, era um homem, né, que teve rejeição. Então, ele era um homem que confrontava a liderança e o resultado, como eu disse, de tantos atos errados foi se esconder.
E não importa o quanto o homem fuja, jamais conseguirá resolver ou solucionar os seus problemas. A palavra de Deus nos diz que somente em Deus nós alcançamos solução. Ainda que não haja solução, se o mar não se abrir, Deus vai fazer andar por sobre as águas. A respeito, de oração, muitas vezes nós citamos, e vocês já ouviram, muitas vezes a oração não muda o problema, não muda a circunstância, mas o Senhor é presente. E Ele vai te dar força para passar por aquela situação. Muitas vezes não resolve a solução, mas você vai ver com outro ângulo, vai ver com a outra ótica. E por isso nós precisamos de Deus. Porque quando nós estamos num túnel, num lugar escuro, sem ter assim, a luz no fim do túnel, porque há túneis que são, fazem até curva, são grandes demais e a gente não vê o final. Se tiver sem luz, então você fica perdido. Mas para quem já conhece o caminho, quem já passou por ali, sabe que há uma saída no túnel. Então, queridos, muitas vezes você está no túnel, mas você não se apercebe que há uma saída, que tem realmente um refúgio, que tem onde você possa passar para o outro lado. Mas outros já sabem que tem saída. Por isso nós precisamos ouvir, estar perto, ter pessoas que possam solucionar, pessoas que vejam com outros olhos. Muitas vezes você está numa situação de atrito, de problemas, e você está tão enveredado naquilo que você não consegue enxergar o emaranhado para encontrar o fio, que desembarata tudo aquilo. Mas chegando outro, foi aquele quebra-cabeça que estávamos fazendo lá no sítio, no dia 31, dia 1º, ou dia 2, não sei. Estavam várias pessoas focadas ali, focado. Mas quando chegava um de fora, que olhava assim, de repente achava uma pecinha, encaixava. Daqui a pouco vinha outro, olhava de longe. Mas quem estava ali focado, vê só aquelas pecinhas, aquele detalhe, não vê o todo. Então, muitas vezes, tem pessoas que chegam perto, mas está olhando num todo, está olhando o ângulo todo. Então, nós precisamos desse olhar. Como uma vez foi dito, sobre a janela que tem 4 partes. E assim é a nossa vida. Tem coisas que só nós vemos, tem coisas que só os outros veem, tem coisas que eu e você vemos, tem coisas que só Deus vê. Amém? Tem coisas que você conhece e que Deus pode trabalhar em você. Então, queridos, precisamos de ter o nosso coração guardado em Deus. Ter o nosso coração e a nossa mente focada em Deus para passar pelas tribulações, para que não permitamos que ninguém roube aquilo que está no nosso coração. Ninguém roube o teu coração. Amém? Dá uma catucada no irmão que está do teu lado aí quase dormindo e diz: não permita, irmão, que ninguém roube o teu coração. Amém? O Senhor diz, a Bíblia nos revela que o Senhor não é filho do homem para que minta. Então, tudo que Ele diz em tua palavra, a nosso respeito, a respeito dos filhos de Deus, é para cumprir. A palavra do Senhor é fiel. Ele diz, pode passar o céu e a terra, o mundo pode acabar, mas a palavra do Senhor, ela permanece. Por isso, nós precisamos guardar a palavra. Não sei quantos viram aí, é o livro de Eli? É isso? O filme? Vocês viram esse filme? Eu não vi o filme todo, não. Sei do enredo do filme. Mas ele era cego. E ele tinha guardado. Não era? Ele sabia tudo a respeito da palavra. E todos achavam que ele tinha um livro, que ele tinha um segredo, que ele tinha alguma coisa. Mas estava dentro dele, na sua mente, no seu coração. Como o salmista diz, guardei para não pecar contra ti. Não era esse o enredo do filme, não era isso o propósito dele, guardar para não pecar, mas era uma forma de guardar a palavra para permanecer. Assim fizeram no início, para permanecer a palavra de Deus. Eram pergaminhos. E até pouco tempo já tem uns anos, foram achados pergaminhos do Mar Morto. E aí a veracidade da palavra de Deus, que era a respeito do profeta Isaías. E tal qual há escrito,
era a mesma coisa que estava escrito nos pergaminhos, né? Porque eles estavam sendo perseguidos, invadidos, e homens, eles guardaram, enfiaram no buraco, né? Esconderam, e passou-se muito tempo até encontrar esses pergaminhos do Mar Morto. E é notório, ficou até em exposição há um tempo, mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é real. Tudo pode passar, mas as promessas, quem Deus é, não passa. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio. O verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. O Senhor, né? Ele se fez carne, habitou entre nós para nos resgatar. Então, querido, todos os levantes, né, que nós vemos hoje a respeito da vida da igreja, que nós cantamos aqui, a perseguição não parou a igreja, os leões não pararam, né? Então a gente vê as histórias, elas são repetidas, né? Elas vão se repetindo, mas o principado é o mesmo. O principado é o mesmo, são as hostes espirituais da maldade. É contra isso que nós lutamos. Não é contra carne e sangue, não é contra fulano ou beltrano. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Amém? E a nossa luta é espiritual, então nós não temos armas espirituais. O Senhor tem. O Senhor pelejará por nós. Já leram o livro de Josué? Já leram o livro de Ruth, de Esther? Já leram os momentos que Deus agia? Então, creia, o Senhor pelejará. Ele é o mesmo Deus. Amém? Então, que nós possamos lembrar disso a cada dia. A respeito, né, de Davi, houve um momento que ele estava assim meio que perdido, e está lá em Samuel, capítulo 7, o verso 18, e Deus lembra a ele: meu querido, você sabe de onde eu te tirei? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada. Em outras traduções, diz que tirei do curral. É isso? Quem falou aí que eu não ouvi? Do curral, exatamente. Tirei lá onde você trabalhava, meu querido. Você trabalhava com as ovelhas, você estava sujo. Te transformei em rei, né? Então, eu te tirei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Então, né, Davi estava assim meio que de boba, não sei quem sou, para onde vou. E Deus diz: eu sei muito bem quem você é, Davi. Eu te tirei de lá. O Senhor sabe quem você é, quem nós somos. Ele nos tirou de lá. E nós estamos onde estamos porque o Senhor nos colocou. Nós vamos para onde vamos porque o Senhor nos levará. Amém? Então é Ele que age por nós. Que nós possamos pensar nisso. E que nós possamos então voltarmos para Deus. O desejo, né, dessa mensagem é que realmente nós possamos proteger a nossa vida, o nosso coração. O coração muitas vezes ele é corrompido, ele é roubado, porque se deixou levar por pecado que não foram confessados, né? Por ofensas, por rebelião, por desobediência à voz de Deus, por feridas, por mágoas, por dores, por tantas coisas que nós deixamos, né, que o nosso coração seja roubado de Deus. E nós precisamos, então, desmascarar essas coisas. Há um tempo atrás, o pastor falou aqui que nós devemos ter sentinelas mentais. Quando pensarmos alguma coisa que seja errado, né, vamos passar pelas peneiras, tem aí também o discipulado passo a passo. Vamos pensar, é correto? Filipenses nos fala que nós devemos pensar o quê? Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é boa fama, provém do alto. Nisso pensai. Passou disso? Não pense. É errado. Passou disso é pecado. Então, queridos, vamos pensar, vamos policiar, vamos ter sentinelas, né? Como aquela lâmpada no desenho que dá aquele acende assim. Então, vamos permitir que a nossa mente esteja acesa. Lembrar das promessas da palavra de Deus. Vamos ter sentinelas. Se nós não temos, vamos pedir a Deus que nos dê. Amém?
Se nós não temos, Ele tem prazer em nos dar. Ele é um Pai amado. Quem é um pai aqui que ama o filho? Quem é mãe aqui que ama o filho? Todos são. Todos são. Você não gosta de abençoar, de dar até o que o filho não pediu? Gosta. Deus também. Ele tem prazer em responder. Quando nós rebelamos, né? Pisamos assim, fazemos pirraça, Deus também olha assim, Márcia, você merece não, né? Então Deus também olha a nossa rebeldia, as nossas, né, que nós permitimos que engode o nosso coração e ficamos distantes de Deus. Permitimos que outros roubem o nosso coração, roubem a nossa fé, lugar onde deve estar centrada as coisas de Deus. Guarde o teu coração. Dele procede as saídas da vida. Em outro texto diz que o nosso coração, a boca fala aquilo que está. Guarda o coração. Porque nós falamos coisas que não convêm, né? Nós proferimos palavras que não convêm. Vários professores, né? Porque a tia Patrícia, professores, orientadores, né? Pedagogos, muitas vezes falam que os pais falam a respeito do filho: você não presta, você não vai dar em nada, você não vai ser ninguém, né? Proferindo e declarando palavras para o seu filho. Então, não devemos falar assim, palavras de bênção, né? Palavras de bênção. Quantos são amargurados porque já ouviram tantas coisas na vida? Quantos são, né, complexados? Tem complexo de inferioridade, complexo, né, de tantas coisas, de alguma coisa que há no corpo, então fica defeito, com receio de estar perto de alguém. Então, queridos, vamos guardar o nosso coração para que as nossas palavras sejam de vida, sejam de bênção, amém? Sejam de paz, profira alegria. Se não temos o que falar, não falamos. Amém? Melhor é não falar. Guarda a língua. A língua é um pequeno membro que incendeia o corpo todo. Não diz o texto? Incendeia, fomenta, né? Coloca em chama por aquilo que nós falamos. Então nós precisamos desmascarar essas mentiras que muitas vezes invadem o nosso ser. Que esse poder de Deus que está em nós nos ajude então a lutar e a vencer com tantas essas posturas, né, como Salomão, como Absalão, que teve essa postura de minar, de roubar, de desejar um lugar que não era dele, e ele teve um fim que foi danoso. Depois vocês leiam lá, tá, do 13 ao 18. Amém? Então nós precisamos buscar esse princípio de vivermos unidos. Viva então pelo princípio da honra e fuja dessa síndrome. Guarde sobre todas as coisas o teu coração. Lá em Provérbios 23, 26 diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Os caminhos do Senhor são mais elevados. Amém? Salmo 119 nos fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Se queremos ter um caminho proveitoso, vamos guardar a palavra de Deus. Então fale para o irmão que está ao teu lado. Dá. Quem é o irmão que está ao teu lado? Dá. Isso, dá o teu coração ao Senhor. E os teus olhos se agradem dos seus caminhos. Amém? Dá o teu coração ao Senhor. O Senhor está te pedindo nessa noite: me dá o teu coração. Entregue o teu coração. Renda-se a Ele. Amém?